quando o cristão ele tá tomado pelo Espírito Santo e começa a falar em línguas, uma pessoa que está, sei lá, evoluída o bastante no Espírito Santo, ela entende o que a pessoa está falando? Base bíblica tem. Deixa eu começar com argumentos teológicos. Andrew Murray, é assim que eu leio, depois alguém pode corrigir como é que se expressa. Ele escreveu: os discípulos tinham plena consciência de que o batismo com o Espírito Santo não era o primeiro revestimento para a regeneração, mas sim uma comunicação definida da presença e poder do Senhor glorificado. John Stott, que fez até um livro que os teólogos pentecostais têm como crítica ao pentecostalismo. Mas olha essa frase dele. Ele diz assim: se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, como a maioria dos nossos queridos irmãos reformados dizem, se todos os crentes estão batizados com o Espírito Santo, então a maioria deles parece não ter sido. Alguns crentes asseguram ter recebido uma experiência posterior à regeneração e distinta à regeneração, ligada ao Espírito Santo. E a reivindicação destes que receberam essa experiência pós-regeneração parece ser verdadeira. Quando você chega em Atos, essa pergunta aqui, você me mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar noutras línguas. Então, essa foi uma demonstração comum, como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é basilar para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre Palavra, Espírito e Poder, se não me engano, do Gutierrez Fernandes, CPAD, ele tem revestido de poder e ele tem palavra, espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui: porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito e revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito, a semelhança de Atos 10 com Atos 2, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo pelo menos ali fisicamente demonstrando
mostrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Olha, aí depende do grupo que você está falando. Os grupos pentecostais e neopentecostais... Eu nem sabia que tinha diferença. Uhum. Mas não vai fazer muita diferença para a resposta, não. Os pentecostais são os raízes. Começaram lá desde o Azusa Street, lá nos Estados Unidos, em Chicago. Depois tem os neopentecostais, que são grupos mais novos. Então, dos primeiros pentecostais, você tem a Assembleia de Deus, por exemplo. O neopentecostal já seria uma igreja renovada, como tem a Batista renovada hoje, tem outras igrejas renovadas que são mais recentes. Repaginada. Eles acreditam na chamada glossolalia, ou glossolalia, que é quando você fala em línguas estranhas, línguas dos anjos. Mas há outro grupo que entende que não, que o dom de línguas profetizado na Bíblia são glossá, em grego significa línguas humanas. Deus te dá o dom, por exemplo, de falar um outro idioma para a pessoa entender. Por exemplo, anteontem eu estava numa rádio em São Paulo aqui, dando entrevista, e chegou um canadense que ele é especialista em estudar milagres. Nossa! Aí eu conversando com ele em inglês fluentemente, eu contei para ele, então você quer mais um milagre? Eu nunca estudei inglês numa faculdade, nem curso nenhum. Eu orei a Deus. Que isso, mano? Sério? Eu orei a Deus. Eu estava vendendo livro de porta em porta, isso chamado colportagem. E eu vendi esses livros. Aliás, se algum dia você receber algum estudante aí com a carteirinha que colportou, ajude, compre o livro, vai beneficiar você, vai beneficiar ele. Eu vendia livros de porta em porta. E eu falei, Senhor, eu quero aprender inglês. Por quê? Porque hoje, se você quer ganhar o mundo... Não, Na época bíblica era o grego. Hoje é o inglês. Quando eu orei, saí na primeira casa que eu bati, uma senhora falou assim, olha, eu não vou comprar seu livro não, porque eu não tenho dinheiro, mas eu senti no meu coração te dar uma coisa. Aí entra quem fala, como é que vai ser ateu agora? Como é que vai se Falei, o quê? Eu senti de dar para você uma coleção. Lembra da Reader's Digest, da revista? Tinha uma coleção de inglês da Reader's Digest, da revista Reader's Digest. Ah, que isso. Ela me deu a coleção. Porque a mulher não me conhecia. Eu peguei, comecei a ouvir os discos e as fitas. E aprendeu. Em 20 dias, quando eu voltei pro seminário, 20 dias depois, o motorista, era 23 horas de ônibus de Belo Horizonte até Feira de Santana, na Bahia, que eu estou na Bahia. Eu sou de BH. O motorista falou, tem alguém que fala inglês aqui? Só em BH fica 22 horas, né? 22 horas, exatamente. Aí eu falei assim, 23 na verdade. Não, mas tu falou assim, mas só dentro de Minas Gerais demora 22. É verdade, Aí eu falei assim, o motorista perguntou, quem aqui fala inglês? Eu levantei minha mão. Yes, of course. Eu falei, o que eu tô fazendo? Você não se garantia ainda? Não, nada. 20 dias estudando sozinho? Não dá. Eu fui falando inglês de lá até chegar lá. E desde aquele dia, já preguei inglês, já apresentei paper nos Estados Unidos, já estudei nos Estados Unidos e tudo mais. Para ser realista, eu tive aula de inglês, sim. No ensino médio, que a gente chamava segundo grau. Porque nem era no segundo grau, não tive. O Verb to be lá. Que é o Verb to be, que na verdade eu tive, nem foi no segundo grau, que eu fiz curso técnico de contabilidade, não tinha inglês. 1 ano, que é Verb to be. Aquilo ali, para dizer que eu... Então, eu tive aquilo, eu tive. Não, mas nem CCAA, nem o ASIG, nem nada, nem papapá. E até hoje, isso para mim é um dom de línguas. Entendi. Você consegue a capacitação, essa condição que eu tô de passar no curso da Bíblia Comentada. Estou falando curso, mas na verdade hoje é uma plataforma, sabe? Tem tudo ali. Que eu passo na mesma linguagem que eu uso com o Teologando em sala de aula. E uma criança de 9 anos, e eu sei que entende, sabe por quê? Que alguns fazem desenho, alguns comentam. Eu fui para os Estados Unidos esses dias, tem um camarada brasileiro fazendo doutorado lá na América. Laura estava comigo. Ele veio porque o menino dele queria me conhecer. O menino está sendo alfabetizado lá no inglês. O menino fez um livrinho assim de as pessoas que influenciaram você. O menino fez em minha homenagem. Tudo escrito em inglês. Bonitinho. E ele escrevendo as coisas que eu falo, desenhando os pedaços ali. E ele tem 9 anos. Que da hora. Você tá entendendo? E ele tem uma velhinha, às vezes, também assim, que pelo português você vê que ela não é muito... Eu sou sua aluna, eu assisto você tudo, tá muito bom pra mim, meu netinho, põe pra mim. E eu tenho também o camarada com doutorado da USA. Pô, cara, obrigado, você me abriu a cabeça, eu tô entendendo alguma coisa, e tô muito legal e tudo. Aí já extrapolou a técnica. Aí já é o Espírito Santo que tá trabalhando.